Muita paz para todos vocês. É uma alegria estar aqui nesse momento, que comemoração dos 100 anos de existência da Escola Espírita Maria de Nazaré, neste mês de setembro de 2020. Uma alegria muito grande. Parabéns a todos aqueles fundadores que naquela época, há 100 anos, imaginemos todos nós o preconceito que eles não passaram. Então, parabéns a eles pela coragem, pela determinação, pelo idealismo. Parabéns a todos que os seguiram, aos que estão no dia a dia, no presente e aos que virão, porque a Escola Espírita Maria de Nazaré ainda terá uma missão muito grande por muito tempo, iluminando e ajudando a conscientizar todos nós da humanidade. Parabéns do meu fundo do coração. E nesse momento eu trago um abraço do IPEP, Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco, e também da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Risco Social de Alta Complexidade, o Lar Paulo de Tarso. É uma alegria estar aqui com vocês e hoje iremos abordar, dialogar sobre a temática Doutrina Espírita, Caminho para a Renovação. Há tempos atrás, eu ainda não era espírita, eu me tornei espírita com aproximadamente 17 anos de idade, ao ler o Livro dos Espíritos. Mas antes disso, relembro alguns diálogos que eu tinha com um professor, que após a aula ele me chamava, era um professor que gostava muito de filosofia, e falava mais ou menos assim: Gel, meu nome é Gessler Carlos Oeste, mas Gel na intimidade é muito mais fácil. Gel, tem dias que eu acordo com fé em Deus. Eu vejo as estrelas, vejo o sol, a lua, o mar. Eu penso comigo mesmo, dizia ele, Deus deve existir. Por outro lado, Gel, tem dias que eu acordo e vejo as dores humanas, os contrastes sociais, as dificuldades, as lágrimas, o choro, o ranger de dentes. E eu penso, Deus não deve existir. E eu vivo, dizia ele, nesse conflito. Tem momentos que eu acredito que Deus existe e tem momentos que eu acredito que Deus não existe. E ele queria saber a minha opinião, apesar de eu ser um adolescente. E eu dei a minha opinião dentro das minhas concepções espiritualistas que eu tinha na época. E eu me lembro que eu concluía mais ou menos assim: eu não tenho condições neste momento de explicar o porquê de certas dores. Mas diante de tudo isso que o senhor acabou de falar, das estrelas, do sol, da lua, do mar, não tem como negar uma potência que nós chamamos de Deus. Mais ou menos assim eu falava com o meu linguajar da época. Há alguns anos, eu tive a oportunidade de ir numa cidade muito bonita, muito turística. E nessa cidade, que é a atual capital da República Tcheca, que fica na Europa, República Tcheca, junto com a Eslováquia, formavam antigamente o país chamado Tchecoslováquia. Hoje, Praga, que é a capital, fica na República Tcheca. E nessa cidade de Praga, no momento de intervalo entre uma atividade e outra, na hora do almoço, eu estava a caminhar por uma praça central famosa, muito visitada por turistas. E nessa praça, eu observei com todo aquele movimento de pessoas, que tinha uma estátua esverdeada, preta e verde ao mesmo tempo, grande, mais ou menos no centro da praça. Me deu aquela curiosidade e eu pensei comigo mesmo, esta estátua deve estar homenageando determinada pessoa. Tudo isso no campo mental. Eu então fui aos pouquinhos passando entre as pessoas, os transeuntes, fui andando, até que cheguei no pé da estátua. E lá estava uma placa exatamente homenageando esta pessoa que eu estava pensando, que era John Hus. Quem foi John Hus? Em rápidas palavras. Ele viveu naquela área no século XIV. Era uma pessoa extremamente corajosa, moralizada, intelectual. Foi professor e reitor da universidade naquele local, que já existia ali
foi fundada a primeira universidade no continente europeu. E ele se destacou porque, entre outros aspectos no campo da intelectualidade, da inovação, da sua moralidade, da sua firmeza, eu destaco um ponto em relação à temática da palestra de hoje. Era que ele é uma pessoa profundamente corajosa. E ele questionava certos dogmas religiosos de então. Eu estou falando do século XIV, ou seja, em plena época da Inquisição religiosa, em que, naquele momento, ou você seguia as posições, os dogmas da religião vigente, ou você podia ser punido, inclusive com a perda da própria vida. Mas ele era corajoso. Conta os historiadores de que ele se reunia com seus alunos lá na universidade e começava a questionar coisas filosóficas. Por exemplo, por que é que tem que se pagar alguma coisa a alguém para entrar no reino dos céus? Por que é que uma criança nasce cega? Paraplégica? Tetraplégica? Como conciliar as concepções que nos dão, naquele momento, de Deus e ao mesmo tempo do amor de Deus, vendo uma criança cega? Alguma coisa deve estar errada, dizia ele, não em Deus, mas na interpretação humana sobre esses aspectos da vida. Numa noite de luar, falava ele mais ou menos assim, se sairmos daqui para a rua, olhando as estrelas, será que só vai ter vida na Terra, como era afirmado na época? Será que Deus colocou seres vivos apenas no planeta Terra, em detrimento de todo esse brilho das estrelas? E olhe que na época ele não sabia, como a ciência humana sabe hoje, que já detecta hoje, aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com aproximadamente 300 bilhões de estrelas. Isso que a ciência humana detecta, porque nós sabemos que o universo é infinito. Para ficar mais coloquial, é o mesmo que falar hoje no campo da ciência. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Então é algo inimaginável. Mas ele lá no século XIV, John Hus, já questionava isso. Devido à sua ousadia, entre aspas, os inquisidores da época mandaram alguns recados para ele. Dizem que chegaram a 5 comunicados, em que falava para que ele parasse com aquilo, que estava agredindo, ou então ele seria punido. E ele teria falado de que não poderia parar, porque se Deus lhe deu a consciência, lhe deu pensar, qual era o erro dele em expressar aquilo que ele pensa? Devido à sua coragem, à sua firmeza, durante esse período da Inquisição, ele foi condenado a morrer queimado vivo em um terreno baldio ali próximo da redondeza da cidade de Praga, hoje República Tcheca. Foi amarrado, começaram a acender as labaredas, e antes que o fogo dominasse o seu pulmão, o gás carbônico abafasse o seu oxigênio, ele teria dito, hoje vocês prendem um pato, um ganso, porque John Hus em tcheco significa ganso. Mas chegará o dia em que esse ganso não será mais ganso, e se tornará um cisne que voará tão alto que quem quiser enxergar, enxergará, mas ninguém conseguirá atingi-lo. Uma verdadeira profecia. Ele ali morre, retorna ao mundo espiritual, e segundo o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do saudoso Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, em uma mensagem belíssima, que está em um livro, também está disponibilizada na internet, quem quiser pode procurar, como também em outras fontes, Humberto de Campos diz, nessa mensagem, mais ou menos o seguinte, que houve em certo momento uma reunião no mundo espiritual, e que essa reunião foi coordenada, nada mais, nada menos, por Jesus. E que entre os espíritos presentes nessa reunião, um era John Hus, exatamente este que eu acabei de falar. E que em certo momento da reunião, com as minhas palavras, Jesus teria se voltado para John Hus e dito para ele que a missão dele ainda não tinha terminado e que ele retornaria à Terra para dar avanço a essa grande missão que ele estava realizando entre nós, seres humanos encarnados. Ele, então, John Hus, entre emocionado e convicto, aceita reencarnar na Terra para dar continuidade à sua atividade, ao seu trabalho, à sua missão. E reencarna
no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido entre nós com o pseudônimo de Allan Kardec. Com pouco tempo de vida, aproximadamente 10 anos, vai estudar em Verdun, na Suíça, onde ficava, à época, o maior centro educacional da Europa, coordenado por um pastor protestante de nome Pestalozzi. Pestalozzi, que já tinha recebido a influência educacional de Rousseau, que nasceu no século passado a eles. Ele vai para lá, num plano espiritual muito bem elaborado, onde destacamos 2 pontos importantes para ele ter ido para lá. Primeiro, ele entrar em contato com tudo que existia de mais avançado no campo das ciências humanas. E segundo, para ele entrar em contato com o próprio Pestalozzi, em especial com a sua metodologia educacional, que seria muito útil na sua futura missão de ser o codificador de uma nova doutrina, que ele mais na frente colocaria o nome, um novo nome, um neologismo, lá na introdução de O Livro dos Espíritos, chamando-a de Espiritismo, doutrina espírita. Ele então lá em Verdun, na Suíça, se destaca como aluno, estuda uma média de quase 10 horas por dia, algumas vezes substitui os seus professores e seus mestres, dando aula para a turma que ele ainda era aluno, devido ao seu destaque, principalmente nas áreas de matemática, pedagogia, retorna para a França e vai morar depois em Paris, capital da França. Com aproximadamente 50 anos de idade, no ano de 1854, ele tem um primeiro diálogo de forma coloquial com um amigo chamado Fortier. Fortier era amigo de Rivail, vou chamá-lo a partir de agora de Kardec, era amigo de Kardec, porque, entre outros fatores da amizade, ambos, tanto Fortier quanto Allan Kardec, se interessavam pelo chamado magnetismo animal, que foi trazido ao mundo no século anterior através de Franz Anton Mesmer. Fortier, então, lhe fala coloquialmente das mesas, das reuniões, das mesas girantes, das mesas dançantes, que estavam em voga, não só na França, como em outros países. Kardec já tinha escutado falar sobre isso, mas não nos detalhes. Fortier fala para ele, ele observa, Kardec muito inteligente, muito criterioso, com altíssimo nível de bom senso e discernimento, no íntimo, conforme ele colocou depois na própria Revista Espírita, ele não achava possível que tivesse uma inteligência extracorpórea, ou seja, um espírito, comandando aquele processo. Pensava ele que era ou fraude, principalmente fraude, ou algum tipo de fluido, como chamava na época, que ele desconhecia e que a humanidade desconhecia. Mas só que ele passou a saber, o próprio Fortier lhe disse, como também outros amigos, entre eles Carlotti, de que as mesas não só estavam se mexendo, mas também estavam respondendo as perguntas feitas pelo homem. Isto mexia bastante. Uma coisa é uma mesa se mexer mecanicamente, outra coisa é ela responder as perguntas, não de viva voz, naturalmente, mas por vários mecanismos que com o tempo foram sendo aprimorados. Por exemplo, colocar o alfabeto, a mesinha andando e tocando nas letras, formando a palavra. Ou através da tipologia, um fenômeno que o próprio Kardec depois cita em O Livro dos Médiuns, que era as pancadas no chão. A pessoa falava alguma coisa afirmativamente, por exemplo, Recife é a capital de Pernambuco. É verdadeiro? É. A mesa dava uma pancada no chão. Recife é a capital da Paraíba. É verdadeiro? Não. A mesa dava 2 pancadas no chão. E aí ia se comunicando com o público presente, mas mostrando que tinha uma inteligência comandando aquela mesa. Kardec, mesmo assim, ainda mostrou uma certa resistência e colocou um pensamento que ficou famoso no meu espírito, que é mais ou menos assim. Enquanto não me provarem que uma mesa tenha músculo para se mexer, nervos para sentir, cérebro para pensar, ou seja, possa ser sonâmbula, eu não vejo nisto mais do que um conto da carochinha. Mais ou menos assim. Mas Kardec não era um fanático da negação, nem da afirmação. Ele era um homem com muito discernimento e bom senso, como eu disse. E aceitou ir, no mês de maio de 1855, na casa da senhora Plana-Masson, lá em Paris, na França, para ver esse fenômeno das mesas. Ele foi mais de uma vez, na casa dela e em outros locais. E viu, diante dos seus próprios olhos, as coisas, o fenômeno acontecendo.
A tal ponto que ele cita mais na frente, também na Revista Espírita, de que os fenômenos aconteceram em condições tais que não lhe deixaram mais a qualquer dúvida de que não era fraude. Poderia ser outra coisa, outra motivação, mas fraude não era, porque ele observou em loco o que estava acontecendo. Ele então observou ao seu derredor e percebeu que as pessoas, a enorme maioria das pessoas, não estavam muito preocupadas em termos de pesquisar aquele fenômeno em busca de questões filosóficas, religiosas ou científicas. Estavam muito mais ali para uma diversão, para um passar do tempo. Lembremos que na época de Kardec, nós estamos no ano de 1855, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha carro, não tinha avião, computador nem pensar, energia elétrica nos primeiros passos, se utilizava lampião. Então, este fenômeno servia muito como diversão. As pessoas iam na casa da outra, bater um papo, se divertir, e aí botava as mãos, leva o estoque das mãos nas mesas e vê o que acontecia. Mas depois terminava aquilo, as perguntas que saíam eram coisas geralmente superficiais, triviais, sem maiores profundidades. Com algumas exceções, entre elas o dramaturgo Sardou, que já tinha anotado 50 caderninhos, ele e outras pessoas, de perguntas aos espíritos, e entregou para Kardec ao perceber que Kardec queria levar aquilo, queria criar uma metodologia de pesquisa, de aprofundamento aqueles fenômenos. Kardec, a partir de então, assume, mesmo sem ainda saber do que viria pela frente, a sua condição de pesquisador no que se refere a essa nova doutrina que apareceria. E ele então começa a reunir vários médios. No início, ele reuniu pouco mais de 10 médios. Entre esses médios, duas meninas, adolescentes, irmãs, Carolina e Júlia Boudin, 16 e 14 anos de idade. Kardec utilizou logo no início a metodologia do binômio racionalidade e universalidade das informações. Ou seja, uma pergunta que ele fazia de importância, ele fazia para vários médios que não se conheciam, para ver se a resposta tinha ou não coincidência. Em sendo verdade, e sendo espíritos sérios trabalhando ali, e médicos com capacidade, teria que ter coincidência, ou, no mínimo, proximidade nas respostas. E a outra foi a racionalidade, o bom senso, o discernimento. Quando tinha uma pergunta, uma resposta que agredia o discernimento, ele deixava na beira da estrada para que no futuro a humanidade mais amadurecida pudesse melhor analisar aquela resposta. Kardec foi tão fantástico nesse aspecto do discernimento e do bom senso que um dos seus discípulos, poderíamos chamar assim, o astrônomo Camille Flammarion, no dia do enterro de Kardec, disse: aqui jaz o bom senso encarnado, tamanho discernimento desse homem que nós conhecemos com o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec, então, começa toda uma pesquisa, toda uma metodologia, começa a fazer várias perguntas, juntando, analisando aqui, analisando acolá, e foi aos poucos montando aquele que seria o primeiro livro da doutrina espírita, que seria publicado em sua primeira edição em 18 de abril de 1857. Em sua primeira edição, com 501 perguntas. 3 anos depois, Allan Kardec publica a segunda edição de O Livro dos Espíritos, já com alguns ajustes e complementos, que é a edição, não a edição, mas a quantidade de perguntas que nós temos hoje, que é de 1019 perguntas, 1019 respostas. Allan Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, já mostrou, pelo próprio Livro dos Espíritos, de que algo bem diferente estava chegando. Ele começa logo com o capítulo 1 sobre Deus. Primeira pergunta: quem é Deus? Olha, a primeira pergunta da doutrina estava chegando. Quem é Deus? Kardec já tirou o M. Qualquer pessoa perguntaria quem é Deus. Quem? Porque naquela época, e hoje ainda, em grande quantidade, existia aquela pretensão ou aquela imaginação de que Deus teria o formato humano. Então, o antropomorfismo, quem? Pessoa. Quem é Deus? Que pessoa é essa? Que homem é esse? Que homem é esse? Ou que mulher é esta que se chama de Deus? Kardec percebeu logo, na sua inteligência, no seu bom senso, que Deus não poderia ter formato humano. Afinal de contas, por que Deus teria dentes? Ou nós vamos imaginar que Deus, essa potência transcendental, precisa ter dentes para comer feijão e arroz? Por que é que Deus teria pés? Ou nós achamos que Deus precisa ter pés para sair caminhando nesse universo infinito?
Então Kardec percebeu que Deus não teria o formato humano, porque os formatos se adaptam à realidade do seu habitat. O peixe no formato do mar, do rio, nós seres humanos, as aves, etc. Ele tirou o M e perguntou: que é Deus? E a resposta foi tão profunda quanto a pergunta. A resposta foi: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos agora para a pergunta 4 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga mais ou menos assim: como podemos provar a existência de Deus? E a resposta, no axioma que aplicai à vossa ciência. Não é efeito sem causa. Procurar causas de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Vamos esticar um pouquinho. Vamos chegar na pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre os atributos de Deus. E faz mais ou menos assim a sua pergunta. Quando afirmamos que Deus é único, todo-poderoso, ou seja, onisciente, onipresente, imutável, imaterial, eterno, soberanamente justo e bom, temos ideias totais dos seus atributos? Veja a pergunta. E a resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, e que a vossa linguagem, limitada às suas sensações, não tem condições de exprimir. E continua a resposta. E assim chegou o Livro dos Espíritos, chegou a doutrina espírita, no dia 18 de abril de 1857. E no Livro dos Espíritos, o que é que nós encontramos nele? Os princípios básicos da doutrina espírita. Há algum tempo atrás, um amigo meu se aproximou de mim e disse: Gel, eu quero ser espírita. Eu quero ser espírita. O que é que eu faço? E aí, o que é que ele faz? Pergunto para vocês. Porque o espiritismo não tem rito de entrada. O espiritismo, com todo respeito às filosofias e religiões, o espiritismo não tem. Não há necessidade de molhar a cabeça, mergulhar no rio, nada disso. Então, o que é que se responderia para ele? Ele pergunta: eu quero ser espírita a partir de hoje. Qual seria a resposta? Uma vez eu perguntei isso em certo local, em certa instituição espírita, num debate muito agradável, e eu perguntei: o que é ser espírita? Aí alguém falou assim: não, ser espírita é estudar. Estudar, qualquer um pode estudar. Martin Luther King pode estudar e era protestante. Outro falou: não, ser espírita é ser uma pessoa bondosa. Também. Mas Madre Teresa de Calcutá era extremamente bondosa, era católica. Irmã Dulce, aqui mais perto, extremamente bondosa, católica. E tantas pessoas anônimas bondosas e que abraçam outras religiões e filosofias. Ou não abraçam nada, mas são bondosas. Alguém falou: não, é admitir a reencarnação. Eu disse: mas tem filosofias orientais que são reencarnacionistas e não são espíritas. Então, o que é ser espírita? Ser espírita é admitir os princípios básicos da doutrina espírita. Se eu admito-os, eu já sou espírita. E quais seriam esses princípios básicos? De maneira ampla, poderíamos dizer a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e uma ética da fraternidade. Esses princípios, se eu abraço, eu sou espírita. Mas lá na codificação fala também sobre o verdadeiro espírita. Qual é a diferença? O verdadeiro espírita é aquele que é espírita, por admitir esses princípios que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo se esforça honestamente, constantemente, continuamente, diariamente, para amanhã ser moralmente melhor do que hoje. Este é o verdadeiro espírito. Então foi isto que o Livro dos Espíritos nos traz. Apresentou para nós os princípios básicos da doutrina espírita, colocando uma lógica no entendimento da vida. Aí lembrando meu professor no diálogo inicial dessa exposição, se eu fosse espírita naquela época, eu daria de presente para ele o Livro dos Espíritos, porque nos traz uma lógica, uma fé raciocinada, não nos convida a uma fé cega, uma fé raciocinada. Gabriel Delano já dizia: o Livro dos Espíritos é uma lógica de aço, também a coerência das coisas, ampliando a nossa visão, não só para trás, como para frente,
A gente não consegue enxergar tudo, porque nós somos limitados em termos de evolução. Mas a doutrina espírita é como se nós pegássemos um helicóptero, eu costumo falar isso, subir um pouquinho nele e ter uma visão melhor para frente e para trás, em relação ao porquê que nós estamos na Terra, de onde nós viemos, para onde iremos, qual a razão da vida, entre outras várias perguntas filosóficas, religiosas e científicas. Então a doutrina espírita nos convida a esta racionalidade, a esse bom senso. E por que ela é um caminho para a nossa renovação, que é a temática de hoje? Porque os princípios dela mostram-nos a lógica divina, o discernimento, o bom senso, as respostas mais claras, mais profundas, mais simples e profundas para o nosso entendimento. E nos consola o coração, clareia a nossa mente e consola o nosso coração. Por exemplo, quando ela fala sobre a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, tem consolo maior para uma pessoa quando perde, entre aspas, uma pessoa amada, quando a morte abraça essa pessoa? Imaginemos nós uma mãe enterrando um filho. Que dor profunda não é que essa mãe tem? Que essa mãe tem, ou que esse pai tem? Ou qualquer outra pessoa amada que você vai deixar, a pessoa que lhe tocava há pouco tempo atrás, que lhe abraçava, passava energia pelos olhos, e que agora as mãos não mexem mais, as pálpebras estão fechadas, não tem mais aquele sorriso. Neste momento, não existe nenhum consolo maior do que você ter a certeza da imortalidade da alma. E mais do que isso, a certeza de que mais cedo ou mais tarde, quando soar o momento, você terá a oportunidade de reencontrar esse ser amado. Eu relembro que em certo local, num outro estado, não aqui em Pernambuco, tinham dois irmãos. Uma família com dois filhos pequenos. Um dos filhos teve um problema de câncer, o mais velho, menos de 10 anos de idade. E os pais fizeram de tudo para esse filho ficar curado, mas a doença avançou e a criança faleceu, desencarnou. Os pais não tinham uma religião e ficaram profundamente sofridos, que é natural. Mas como eles não tinham onde se apoiar em termos de uma fé, eles entraram numa profunda depressão, podemos falar assim, num sofrimento profundo, sem controle e desesperados diante dessa dor. Mas não parou aí. Quando deu mais ou menos 3, 4 meses depois, os pais ainda tentando se recuperar, o segundo filho, caminhando num morro que tinha umas areias, umas dunas, houve um acidente, a areia, parte dessa duna caiu por cima desse menino e ele desencarnou ali, soterrado. Imagine a dor desse casal, que já estava numa dor profunda, uma enorme dificuldade de conseguir superar da perda, entre aspas, do falecimento, da desencarnação do seu primeiro filho e agora do segundo, com alguns meses depois. Então foi um arraso, podemos dizer assim. Até que eles dois, aceitando o convite de um espírita, foi numa certa reunião, em certa instituição, e lá, por acréscimo misericórdia de Deus, foi permitido que o filho maior, o que morreu de câncer, pudesse dar uma comunicação, uma psicografia. Foi uma mensagem belíssima, porque não foi uma mensagem genérica, foi uma mensagem com vários detalhes que só essa criança poderia saber, que está nesse texto, inclusive falando de momentos de conversa dessa criança com a mãe, com o pai, coisas que estavam guardadas na própria casa dos pais, que os pais nem sabiam que estavam lá e que o médium muito menos poderia saber. Então foi um momento belíssimo, os pais emocionadíssimos se ajoelharam no chão, um abraçou o outro, chorando copiosamente pela certeza que estavam tendo ali da imortalidade dos filhos, dos dois filhos, e pela certeza de que mais cedo ou mais tarde, quando o momento certo chegasse, jamais pelo caminho do suicídio, eles reencontrariam seus filhos amados. Tem consolo maior do que esse? Um outro episódio, eu me lembro que um jovem, na instituição espírita que eu frequentava à época, isso já tem algumas décadas, um jovem teve um acidente de carro e desencarnou abruptamente.
Eu fui para o enterro desse jovem. E ao chegar no enterro, estavam as pessoas ali conversando, sempre é muito impactante, principalmente quando é um falecimento abrupto de um jovem. Quando eu vi de longe vindo a mãe dele, a mãe dele veio devagarinho, eu saí do grupo em que eu estava e fui em direção a ela, que eu a conhecia, espírita. E ela veio andando, eu cheguei até ela, dei um abraço bem forte e não falei nada. Porque tem momentos na vida que você não deve falar. Você não deve intelectualizar a dor em certos momentos. Você deve sentir a dor de maneira serena, abraçando e amando aquela pessoa que você está abraçando. No momento certo, propício, você pode então levar um pouco de racionalidade. Vai ter momentos que o abraço é tudo. E eu dei um abraço nela, ela me abraçou. E ela estava chorando, mas sem desespero, com lágrimas nos olhos, e é natural. Afinal de contas, ela era espírita e a doutrina espírita não nos torna robôs, máquinas. Quem ama tem saudades, quem tem saudade chora. Agora, a doutrina espírita, por todos os princípios que nos esclarece, não permite que nós entremos no desespero. Nós temos a saudade, as lágrimas podem correr pela face ou internamente, mas o consolo faz com que essas lágrimas sejam enxugadas e não eliminadas, porque nós sentimos saudade, nós amamos. Isso é normal do ser humano. Quando então eu a abracei, ela me abraçou, e ela então se afastou um pouquinho do meu corpo, e eu vi que ela estava com um livro apertado no coração. Ela me mostrou o livro e eu vi que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela me disse: Gel, essa dor que eu estou passando é a maior dor da minha vida. Acredito eu, disse ela, que não existe uma dor maior do que essa, que é enterrar o próprio filho. É uma dor que rasga o coração. Mas eu estou tranquilo. Eu sei que meu filho continua vivo. Eu sei que em algum momento eu vou poder reencontrá-lo e abraçá-lo e beijá-lo, como eu sempre fiz na minha vida. Tem consolo maior do que esse, num momento como esse? É a doutrina espírita. Tem consolo maior do que a doutrina espírita quando nos explica o motivo e a razão da dor? Porque é muito doloroso você passar por uma dor profunda sem saber por que está sofrendo. A doutrina espírita explica através de um dos seus princípios básicos chamado reencarnação e um outro chamado evolução. Que nós vamos crescendo e nessa evolução, nessas vidas após vidas, quando cometemos alguns ajustes ou desajustes conscienciais, a própria vida do processo reencarnatório nos permite ter situações para que possamos reajustar a consciência, porque Deus não é vingativo. Deus quer que todos nós chegaremos um dia na condição de espíritos puros, na pureza espiritual. Eu conheci um garoto quando tinha uns 13 anos de idade. Você sintetizar por causa do nosso tempo. Atravessando sempre a ponte de ferro aqui da cidade do Recife. E quando eu ia para a escola ou voltava, eu via aquele garoto chamado José, que ficava sentado, tetraplégico, só mexia a cabeça, numa cadeira de rodas. E o irmão dele, de 11 anos, levava ele todo dia para pedir esmolas na ponte. Eu passava, via, voltava, via, passava, via, voltava, via. Até que um dia eu parei para conversar com ele. E ao conversar com ele, ele me disse que falou sobre a vida dele, ficamos amigos. E eu ia e voltava sempre conversando com ele. Todo dia eu parava praticamente para ficar batendo papo com ele. Ele era muito simpático, alegre, etc. Um dia eu cheguei e eu notei que ele estava calado, reflexivo, diferentemente do normal dele. Eu perguntei: José, o que é que está acontecendo? Ele disse: Gel, por que é que eu sou assim? Eu disse: assim como? Assim, só mexendo a cabeça. Você anda para lá, para cá, meu irmão, todo mundo passa na minha frente e eu só mexo a cabeça. Por que é que eu sou assim? Eu não era espírita na época. E eu perguntei para ele: José, por que é que você está me perguntando isso? Você nunca me perguntou? Ele disse: porque ontem à noite eu vi a conversa da minha mãe com a vizinha. Elas pensavam que eu estava dormindo, só que eu não estava. E a conversa era sobre a minha pessoa. E o que é que elas falaram? Perguntei. E ele me disse: não, elas falaram que eu sou assim porque Deus quer. Porque Deus quer mostrar o seu poder. Então escolhe algumas pessoas para deixar nesse estado que eu estou. Para mostrar que Ele é o poderoso. O que mais eles estão falando? Elas falaram, José. Não, eu estou assim porque Deus está com raiva, com ira, com ódio da humanidade. Porque a humanidade é pecadora. Então faz isso com algumas pessoas.
Falaram mais alguma coisa? A última que eu me lembro, disse o José, é que eu estou assim porque um bisavô meu, cometeu um erro muito grave e eu estou pagando por ele. A doutrina espírita já nos mostra diferente. Nos mostra o amor, o Deus que é amor, o Deus que não castiga, que não tem ódio, que não tem vingança. Em vez de nós tentarmos deixar isso fora do nosso espírito, para entender um pouco mais a transcendência de Deus, nós, geralmente, seres humanos, queremos colocar em Deus os nossos defeitos, as nossas paixões, as nossas raivas, os nossos ódios, de maneira alguma. Quanto à questão do bisavô ter errado muito e ele agora está ajustando isso, só faria sentido se admitirmos a reencarnação. E esse bisavô, tataravô, seja o mesmo espírito reencarnando a condição de José. Aí o processo da justiça e da reeducação passa a ter uma lógica. Se não tiver essa chave da reencarnação, agride os mínimos princípios de justiça de qualquer modelo educacional que nós conhecemos, humanos, quanto mais de Deus. Agora, se José sabe que está passando por aquilo, que é uma dor que tem hora de começar e hora de terminar, que não é uma dor eterna, infinita, que não é uma dor que nunca mais ele vai deixar, o conselho é muito maior. O aprendizado é mais profundo, porque tem uma lógica e um amor por trás dessa explicação. Sobre o inferno. Quando você fala para alguém que quando morrer vai para o inferno a dor eterna, que Deus é esse? Como é que nós podemos dividir o inferno como dor eterna para sempre e ao mesmo tempo falar que Deus é amor? Raciocinemos. Se Deus é todo poderoso e nós espíritas admitimos isso, e as demais religiões também, se ele tudo pode e tudo sabe, então ele antes de nos criar já saberia se iríamos para o céu ou para o inferno. Concorda comigo? Ele não tudo sabe, tudo pode. Se tiver alguma dúvida, por menor que seja, ele deixa de ser Deus. Deixa de ser todo-poderoso. Ele continua sendo muito poderoso, mas deixa de ser todo-poderoso, porque tudo pode e tudo sabe. Se ele, antes de criar Gel, ou qualquer um de vocês, já soubesse que nós iríamos para o inferno, para sofrer para sempre, eu pergunto, por que ele criaria? Seria um pai ou seria um sábio? Se Deus criou, isso é na concepção espírita, é porque nós, sem exceção, todos nós, estamos fadados à felicidade. Fadados à felicidade. A diferença é que essa felicidade será conquistada e construída utilizando o nosso livre-arbítrio. E aí vem todo o processo evolutivo, porque fomos criados simples e ignorantes, e nesse processo evolutivo temos um instrumento fantástico, chamado reencarnação, que nós vamos aprendendo sempre coisas novas e ajustando ou reajustando eventuais equívocos conscienciais cometidos nessa estrada, nessa longa estrada, mas que lá na frente, sem exceção, todos nós seremos espíritos puros e felizes. Veja que doutrina maravilhosa, entre outros aspectos, em termos de esclarecimento e em termos de consolação. Diante disto, qual é o nosso grande desafio na nossa vida hoje? Se nós pegarmos o próprio livro dos Espíritos, pergunta 621, Kardec pergunta aos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. 4 perguntas depois, 625, Kardec pergunta aos Espíritos: quem Deus legou para a humanidade para servir de exemplo? Resposta: vê de Jesus. Vê Jesus em quê? Se ele era alto, baixo, magro, gordo, branco, preto, azul, amarelo, não importa. Vê Jesus que ele ensinou e o que ele vivenciou. O que foi que ele ensinou? Se nós pegarmos 4 evangelhos hoje, ditos oficiais, e espremermos num liquidificador, o que é que sai? Sai 2 mensagens. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Agora, na prática, o que significa amar a Deus? E eu costumo dizer isso. Se eu falar aqui, amigos, amigas, após essa exposição, vamos todos na rua amar a Deus. O que é que nós faríamos de fato na rua para amar a Deus? De fato, seria amar o próximo. Então, a essência da mensagem de Jesus é amar o próximo a si mesmo. Amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o que é que significa isso? É nos esforçarmos para deixar esse egoísmo de lado, o orgulho de lado, a vaidade de lado, aprender a perdoar, a solidariedade, a fraternidade,
Esse é o nosso grande desafio. E é esse o nosso grande foco que devemos ter nesta encarnação. Não importa a religião do outro, porque a religião vai de acordo com a capacidade de percepção de cada um. O que importa é a vivência crística. Se hoje uma pessoa está numa tribo, suponhamos, uma tribo indígena ou qualquer outro tipo de tribo, isolado da sociedade, mas se a pessoa se esforça ali naquela tribo a ser solidário, a ser fraterno, a ser honesto, a ser pacífico, essa pessoa está seguindo Jesus, está sendo cristã, mesmo sem saber. Não se preocupe aqui com o rótulo religioso, mas a postura de vivência. Gandhi era hindu, em termos de rótulo não era cristão, mas tinha uma vivência crística. Quando perguntaram para ele o que é que ele achava de Jesus, ele disse: se a humanidade tivesse apenas o sermão da montanha, as bem-aventuranças, já teria um farol claro para caminhar moralmente na sua vida. Mas disse ele: estranho é que eu vejo que os seus discípulos, ou a maioria dos seus discípulos de Jesus, não entenderam, não o seguem. Por quê? Porque ele estava lá na Índia, sendo oprimido pelo poderio na época britânico, que se dizia cristão. Para termos uma vida melhor, uma sociedade melhor, o que vai fazer isso acontecer é a reforma moral da humanidade, independente do rótulo religioso. Eu sou espírita porque a doutrina espírita, os seus princípios, me contemplam, atendem às minhas demandas no campo da ciência, da filosofia e do aspecto de religiosidade. Atendem às minhas demandas. Eu sou espírita. Mas não precisa uma outra pessoa deixar sua religião e ser espírita se essa religião está ajudando essa pessoa a fazer o bem. Precisaria Chico Xavier deixar de ser espírita? Não. Precisaria Madre Teresa de Calcutá deixar de ser católica? Não. Precisaria Martin Luther King deixar de ser protestante? Não. Precisaria Gandhi deixar de ser hindu? Não. Por quê? Porque todos esses citados tiveram a vivência crística, amando seu semelhante dentro das condições que estavam a viver. Então, este é o nosso grande desafio. E ninguém pode falar que não consegue fazer o bem. Ninguém pode usar isso como álibi, porque nós sempre podemos fazer o bem. Sempre. A dor está por todos os lados. Perto, às vezes dentro da nossa casa, no vizinho, no trabalho, no amigo, da pessoa na rua, debaixo da ponte, em qualquer local. Por exemplo, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a humanidade hoje tem aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Muita gente. Desses 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões não têm acesso à vaga sanitária. Aproximadamente 2 bilhões não têm acesso à energia elétrica. Veja, 2 bilhões significa quase 10 vezes a população brasileira. Estou me referindo só ao aspecto material, quanto mais no aspecto moral. Hoje, um dos grandes poderes econômicos do planeta Terra é o tráfico de drogas. O aborto, quantos abortos não são feitos por ano no Brasil, no mundo? Quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Então, eu falar que não tenho tempo de fazer o bem, eu estou mostrando no fundo, o egoísmo. Porque o espírito de Joana de Ângeles, através do médium de Valdo Franco, tem uma mensagem muito interessante que diz mais ou menos o seguinte, que todos nós temos sempre condições de fazer o bem. Mesmo que seja uma pessoa que não escute, que não fale, que não enxergue, que não tenha nem movimentos. Mas se tiver fé e esperança, já está fazendo bem, porque já vibra positivamente, já passa pacifismo para quem quer que esteja e que receba as suas influências mentais. Então, essa desculpa, esse álibi, nós não temos. Façamos, então, a nossa parte. Façamos a nossa parte. Eu disse no início que trazia um forte abraço do Lar Paulo de Tarso, que é uma casa de acolhimento que acolhe crianças em risco social de alta complexidade. Elas moram conosco. Então, cada uma traz sua história, traz suas dores. Porque não é por acaso, e nem um juiz ia tirar uma criança do local que está para colocar para morar conosco, se não estivesse passando por um sério problema. Senão, não viria. E os problemas são mais variados. Estou me referindo aqui, em Recife, mas também tem Salvador, no Rio de Janeiro, Fortaleza, etc. Por exemplo, imagine vocês, eu costumo citar esse caso, uma menina de 5 anos e meio, 5 anos e meio, e morar no Lapão de Tarso, porque estava sendo abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto, no mesmo período, não no mesmo lugar, mas no mesmo período.
E também, provavelmente, por dois irmãos mais velhos, ambos com mais de 20 anos de idade. Então imagine sendo essa história toda real, 4 homens adultos abusando sexualmente de uma menina de 5 anos e meio, em pleno século XXI. Isso é doloroso, mas ao mesmo tempo preocupante. Um outro caso que eu costumo citar, uma menina morava com a mãe. A mãe era usuária de crack. A menina tinha 6 anos de idade e a mãe usuária de crack. Na rua que morava, um senhor de cabelos brancos, de idade de seu avô dessa menina, cometeu estupro em relação a ela. A vida continuou. Um dia essa menina saiu com a mãe para o centro da cidade do Recife. Lá no centro da cidade do Recife, a mãe utilizou o crack e saiu. Teve uma noia, como se diz, e saiu. E deixou a menina lá, de 6 anos de idade, com a roupa do corpo, sem dinheiro e sem saber como voltar para casa. A menina ficou morando na rua. E ao morar na rua, segundo relatos, no relatório que nós recebemos do juizado, ela foi estuprada pela segunda vez. Percebendo esse tipo de agressão, ela descobriu onde é que os cachorros dormiam de madrugada. E passou a dormir junto aos cachorros. Por quê? Porque queria dormir junto aos cachorros? Não. Para se proteger dos homens, dos ditos homens, que deveriam protegê-los. O poder público soube que essa menina estava dormindo entre os cachorros. Foi procurar na cidade e achou essa menina. O juizado então encaminhou essa menina para uma instituição grande, que eu não vou dizer o nome. E lá chegando, ela foi estuprada pela terceira vez. E aí o juizado encaminhou essa menina para morar conosco no Lar Paulo de Tarso. Imagina como ela não chegou. Os problemas mentais, os traumas, tudo. Condições quase zero no aspecto de higiene, de alimentação, de educação, formal ou não formal, etc. Desafios. Século XXI, criança. Se nós estamos permitindo que isso aconteça isso com crianças, como é que nós estamos no campo do nosso orgulho, do nosso egoísmo? Segundo o último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 94% dos brasileiros falaram que são cristãos. 6% não, que não quer dizer que sejam mais pessoas, pode ser excelentes pessoas. Pode ter uma outra filosofia, ou não tem nenhuma, mas tem a filosofia do bem, da bondade, de fazer o bem. Mas concentrando os 94%, que aí eu estou, porque eu sou cristão, eu sou espírita. Quem se diz cristão tem quem como referência moral? Jesus. E se Jesus nós temos como referência moral, o que é que ele nos ensinou? Amar a Deus e amar o próximo. Como é que uma sociedade que 94% da sua população se diz cristã permite ter esses quadros que nós temos aí no nosso derredor, como os que eu acabei de citar, entre outros? Momento de reflexão. Momento de reflexão. Então, todos nós temos condições de fazer o bem. Nós temos a obrigação de fazer o bem. Este é o nosso grande desafio. Esta é a grande proposta que a doutrina espírita nos traz. Esclarece para a nossa mente os porquês da vida. Os seus princípios básicos nos mostra a lógica de Deus para nós aqui da humanidade, para o planeta Terra e para o universo. Atende a muitas das nossas perguntas e interrogações mentais sobre de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que estou fazendo na Terra, o porquê da dor, Deus, etc. Mas a essência dela é nos convidar firmemente para a nossa mudança moral, a transformação moral que todos nós temos que fazer individualmente e, consequentemente, coletivamente. Porque ninguém muda sozinho. Não existe a mudança individual. O eu vai mudando interiormente e, ao mesmo tempo, colaborando enquanto cidadão para a mudança social, para que tenhamos cada vez mais a fraternidade pura como a verdadeira bandeira da nossa humanidade. E para finalizar, eu queria contar um caso rápido, pessoal, familiar, que às vezes eu estou contando, que serve de muita reflexão para mim, eu acredito que sirva também para vocês. Eu tenho uma irmã, e essa irmã, ela mais ou menos 3 a 4 anos atrás, ela começou a perder um pouco a voz e fez vários exames para ver o que estava acontecendo. E veio o diagnóstico, que ela está com esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa, neurológica, não tem cura, progressiva e fatal. O que é que ela ocasiona? Ela vai paralisando seu corpo, seus músculos. Só fica funcionando aquilo que é automático.
os rins, os fígados, o coração. Mas aquilo que você teria o movimento, deixa de ter. Então você para de mexer as mãos, os braços, as pernas, tudo. Então ela veio progressivamente, a doença veio avançando. Quando ela soube, ela se impactou no início, ela é espírita, conhece a doutrina espírita. Natural aquele impacto, foi ver como é que seria a situação do progresso da ciência e percebeu que a doença ela é dura, dolorosa. Ela viu como é que ficaria um pouco mais na frente e realmente ficou. No início foi diminuindo os movimentos, ela com o celular, com a mãozinha dela com dificuldade, mas nunca deixava de mandar mensagens positivas sobre Deus, etc. Sempre. Nunca vi minha irmã blasfemar, reclamar de Deus, apesar de todas as limitações progressivas que ela estava sentindo no corpo. E hoje ela fica deitada numa cama, não movimenta mais nada, não tem voz, mas tem lucidez e enxerga. E com a boca sorri um pouquinho, mais nada. 24 horas continuamente assim. Manhã, tarde e noite. Um dia eu fui conversar com ela e como ela já não está mais falando, não tem movimento, então fica por código a conversa. Mas ela escuta e tem lucidez e sente o corpo. Se ela sentir uma coceira no pé, ela sente. Sentir uma dor no pé, ela sente. Então imagine você sentir uma dor e sem saber como se expressar para alguém para tirar aquela dor. Então veja, a prova é dura, é uma expiação dura que ela está passando. Mas está passando muito bem. Um dia eu disse para ela, vamos fazer um código aqui na nossa conversa. E eu falei, minha irmã, quando eu falar uma coisa que você concorda que é verdade, você fecha os olhos. Quando eu falar algo que não é, você deixa os olhos abertos. E aí eu fiz vários testes para ver se ela estava entendendo direitinho. Teste tipo, como eu já falei antes, Recife é a capital de Pernambuco. Ela fechava os olhos concordando. Recife é a capital do Ceará. Ela ficava com os olhos abertos, não concordando. E ela não errou nenhuma, ou seja, entendeu plenamente o código. Então fiz algumas perguntas para ela nesta metodologia e destaco 3 para finalizar a palestra de hoje, a exposição de hoje. Eu disse para ela, minha irmã, meu pai, que já desencarnou há quase 8 anos, ele tem lhe visitado? Ela disse que sim, que tem visto meu pai presente na sala do quarto dela, visitando, mostrando a imortalidade da alma e os espíritos que se amam sempre se reencontram. A segunda pergunta foi, minha irmã, com toda essa dor, toda essa dificuldade, essa expiação que você está passando, você diminuiu sua fé em Deus? Abalou alguma coisa? Ela disse que não, que a fé dela continua firme em Deus. E por fim eu perguntei, minha irmã, no estado que você está, só mexendo os olhos, com poucos lábios e mais nada, você é uma pessoa feliz? E ela me disse que sim, que é uma pessoa muito feliz. E eu pergunto para mim e para vocês, com que moral eu, Jéssica Carlos Oeste, Gel, irmão dessa minha irmã chamada Cristina, com que moral eu posso falar que não tenho condições de fazer o bem? Com que moral posso falar que não tenho condições de ajudar uma pessoa? Que não tenho tempo, que não tenho isso, que não tenho aquilo? Nenhuma. Isto não é álibi. Porque minha irmã, do jeito que está ajudando a muitas pessoas. Porque se eu estou falando dela aqui nesse momento e vocês estão sabendo deste episódio, é porque ela está tendo uma atitude altruísta, tranquila, serena, como disse o Espírito Joana de Ângeles, toda imobilizada, mas está fazendo bem pelo exemplo, pelo otimismo, pela fé, pela determinação. E nós, a grande maioria, que ainda temos mais do que isto, braços, pernas, mente, etc. Por que é que nós também não podemos dar o passo inicial, ter a coragem do primeiro passo e começarmos para valer a transformação moral, individual e coletiva que todos nós precisamos para alçar voos mais altos diante da mensagem que Jesus nos disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Muito obrigado, muita paz para todos e mais uma vez meus parabéns pelos 100 anos da Escola Espírita Maria de Nazaré, sendo completados neste mês de setembro do ano de 2020. Muito obrigado,
Muita paz.